E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos. Este aqui é o Mestre dos Nerds e nós estamos trabalhando Conhecereis a Verdade. Então a importância de nós conhecermos as realidades espirituais, conhecermos a história do nosso planeta. Se você é novo nesse canal, já ativa as notificações, coloca seu comentário, compartilha, se inscreve nesse canal e vamos conhecer um pouquinho mais da história do nosso planeta maravilhoso. Hoje é o episódio de número 4. Nós já trabalhamos Adão e Eva, nós trabalhamos a queda dos anjos, nós trabalhamos a expansão da consciência e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a gênese do DNA humano. Olha só, quando nós vamos no conceito histórico apenas, no conceito da história, nós vamos ver que nós tínhamos os hominídeos, os pitecântropos, depois os australopitecos, que estavam lá nascendo há 3 milhões de anos. Onde nasceram dos macacos, se desenvolveram, criaram uma nova ramificação dos macacos, os macacos continuaram existindo como macacos, e esses seres humanoides começaram a surgir no planeta para o que seria formado depois a raça humana. No conceito histórico, data-se mais ou menos de 80 mil anos atrás, quando nasce o Homo sapiens. E há 40 mil anos, mais ou menos há 40 mil anos, data-se o nascimento do Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, que é o que nós somos hoje. Mas quando nós vamos analisar a gênese espiritual, nós vamos ver que há muita falha nesse processo, nessas explicações. Então nós vamos analisar o seguinte, através de algumas obras importantes, os Exilados da Capela, os Néfilins, Crepúsculo dos Deuses, Gestação da Terra e algumas canalizações espirituais, nós temos as informações de que, por volta de mais ou menos 400 a 450 mil anos atrás, nós tínhamos ainda esses humanoides aqui na Terra. E eles estavam vivendo ainda muito mais no astral do que como seres humanizados. Essa matéria grosseira nossa, ela ainda não existia. Tá? Então eles eram chamados de seres etéricos. Por quê? Porque o desmembramento do astral ainda não tinha acontecido para a formação da matéria como nós conhecemos. Nós sabemos que o ser humano é formado por basicamente 3 partes: corpo físico, perispírito e espírito. O perispírito é o elo intermediário que liga o espírito, que está num grau de vibração maior, para o corpo físico, que está num grau de vibração menor. Correto? Só que o que acontece? Nessa época, 450 mil anos, eles viviam em uma vida etérica. A vida material humanizada, esse corpo físico ainda não existia. Estava em vias de formação, de acoplagem ainda para o desenvolvimento na Terra. E por volta de mais ou menos 450 mil anos, nós vamos ter vindo para a Terra um grupo de seres caídos. Então, quando nós vamos lá nas histórias do Zecharia Sitchin era um arqueólogo, famoso arqueólogo, foi lá nas inscrições da Suméria, sumerianas, da Mesopotâmia, lá da Babilônia, e ele fez a tradução de várias tabletes de argila escritas em línguas cuneiforme. E lá ele conheceu a história de Enki e de Enlil. A história de Enki e de Enlil, que eram dois nibiruanos, que vieram desse planeta chamado Nibiru, que caíram para a Terra. Na história deles, eles contam que eles vieram para a Terra por livre e espontânea vontade, em suas naves etéricas, porque o corpo físico deles lá é o que é o etérico para nós aqui, porque eles são muito mais sutis, muito mais evoluídos. E eles vieram para cá para buscar recursos minerais para auxiliar no desenvolvimento físico de seus planetas. Do seu planeta, no caso, que era Nibiru. Basicamente o que eles precisavam era de ouro para contribuir para a atmosfera do planeta, coisa que era necessário para eles. Nibiru é um planeta que pertence ao nosso sistema solar. Ele é praticamente o 10º planeta hoje. E nesse planeta do nosso sistema solar, todos os planetas do nosso sistema solar, eles giram nesta órbita elíptica em torno do nosso Sol. Nibiru, ele faz este movimento aqui. Então ele passa próximo ao nosso Sol a cada 3.600 anos, certo? O movimento de translação
do Nibiru é de 3.600 anos. Então o que aconteceu? Eles vieram para cá. Isso Zacarias Sitchin, arqueólogo, narra em seus escritos, fazendo as traduções narradas pelo próprio Enki, deixadas nas paredes lá sumerianas, né? Lá na cidade de Eridu, que é a cidade dos deuses. Muito bem. Só que essa era a narração material deles. No lado espiritual, eles não sabiam que eles estavam sendo caídos. Eles estavam sendo expulsos do mundo deles, porque o mundo deles progrediu, se tornou um mundo regenerador, e eles caíram para a Terra e acabaram ficando aprisionados aqui na Terra. Ao chegar aqui, e não só nibiruanos, mas nibiruanos, seres de Órion, de Andrômeda, de Sírios, de Capela, vieram contribuir também. Mas a diferença é que os nibiruanos, quando eles chegaram aqui na Terra, e eles falaram, olha, nós não vamos conseguir mais. Eles pegavam as naves, tentavam sair, igual aconteceu com Magé, né? Eles tentaram sair e foram abatidos pelo campo vibratório da Terra, né? E aí, eles tentaram sair da Terra e não conseguiam mais sair. E eles falaram, então nós vamos ficar aqui presos. O que nós vamos fazer? E aí os engenheiros siderais, os engenheiros nibiruanos, falaram, vamos fazer o seguinte, vamos buscar uma espécie mais propícia aqui neste planeta para que quando nós possamos fazer experiências genéticas com ela, para que quando morrermos, nós possamos encarnar nesses corpos, porque eles só viam animais. E aí eles encontraram, né, foram procurando, buscando, procurando, e eles não encontravam o ser mais próximo. Daí vem aquelas lendas mitológicas gregas, quando a gente vê Minotauro, Centauro, que é tudo misturado com seres animais, né? E vários outros, Hidra e tantos outros criaturas e monstros narrados na mitologia grega, aquilo ali eram experiências feitas pelos nibiruanos, onde eles pegavam aquelas espécies, introduziam um espermatozoide Anunnaki, né, desses Anunnakis, né, que é os nibiruanos, introduzia o espermatozoide Anunnaki, desenvolvia e criava aquelas formas monstruosas, e falhando na sua missão. Até que encontram, então, os humanoides, que eram praticamente ainda meio macacões, né, meio macacos ainda, muito grosseiros, muito brutos. Mas eles viram que ali tinha um cérebro rudimentar que poderia se desenvolver. E aí eles pegaram o espermatozoide Anunnaki, pegaram o óvulo desses seres e introduziram no útero de um desses seres, de uma fêmea, né, humana, para que ela pudesse se desenvolver e surgir o Homus Adamus, o nascido da Terra, o primeiro ser humano da Terra, né, nascido na Terra, no planeta Adamar, né? E aí desenvolve-se. Nós vamos observar, interessante, que as primeiras experiências genéticas que vão solidificando a raça Anunnaki para a raça humana, nós vamos ver alguns efeitos colaterais. O primeiro deles é viver longe, um longo tempo, né? Viver muito. Quando você vai pegar na Bíblia e você vai ver as narrações lá, né, de Abraão, você vai ver as histórias de Noé, e eles vivem 700 anos, 800, 900 anos, não está errado. Está errada a data em que eles estão sendo narrados ali. Mas o tempo de vida era isso mesmo. Por quê? Um Anunnaki, um ano de vida para um Anunnaki eram 3.600 anos na Terra, que era o tempo que ele dava uma volta em torno do Sol. Aí nós vamos observar que se um Anunnaki vem aqui para a Terra e ele vive 70 anos de Nibiru na Terra, são 252 mil anos da Terra. Então era o tempo de solidificação. Então por isso que as primeiras experiências genéticas, eles viviam muito. Viviam 1000 anos, 1500 anos. E aí os cientistas foram analisando que esse período passado, eles foram solidificando. Então quanto mais o tempo passava, mais o tempo de vida desses seres iam diminuindo, até estabilizar na média hoje que nós temos de 70 a 80 anos, que você pode viver até 100, 105, 110 anos. Né? Mas isso é estabilização que se deu durante mais de 250 mil anos. Tá certo? Só que interessante é que os Anunnakis que vieram para a Terra, eles, quando fizeram as experiências genéticas, o objetivo deles era criar uma espécie para que eles pudessem encarnar.
Por isso a gente vê também na mitologia grega as passagens dos heróis. Então você tem os deuses, que são os seres superiores, geralmente grandes, porque os Anunnakis eram maiores, uma média de 2,5 metros a 3 metros. Então você tem os Anunnakis, na mitologia grega são os deuses. Abaixo dos deuses nós temos quem? Os semideuses ou heróis. O que são os heróis? São filhos de deuses, não, são deuses que tiveram casos com humanas e geraram os heróis, ou os semideuses. Ou seja, o Anunnaki teve um caso com uma humanoide, agora já nascida, né, como ser humana por causa das experiências genéticas, e dá origem aos semideuses, seres que ainda tinham muitas habilidades, muitas características diferenciadas dos humanos comuns da Terra. Tá certo? Por isso a gente vê essa diferenciação tão grande. Quando você vai ver lá no Egito Antigo, a mesma coisa. A família do faraó e o faraó eram vistos como deuses. Por quê? Porque eles eram descendentes diretos dos Anunnakis, enquanto que os trabalhadores eram os humanos. Olha só. Tá certo? Não, agora, o interessante é que os Anunnakis, eles fizeram essas experiências para o interesse deles. Mas não ficou por aí, porque tudo acontece pela permissão de Deus. Olha só. E aí, a partir da vontade de Deus, vieram seres de outros mundos, agora mais evoluídos que os Anunnakis, para contribuir também com essa espécie, com o nascimento dessa espécie, a raça humana, né? O ser humano, né? O Homo sapiens sapiens. Aí vieram, sim, evoluídos. Vieram os capelinos, vindos de Capela, 42 anos distante da Terra. Vieram os seres de Sírios, 8,5 anos-luz distante da Terra. Vieram de Andrômeda, vieram de Órion. Vieram de tantos outros mundos, mas agora não como caídos, mas vieram como missionários, contribuindo para a formação espiritual e a formação material do ser humano na Terra. Tudo bem? E aí, gostou desse conhecimento, dessas informações? Eu tenho mais. Tenho mais informações maravilhosas. Mas vou deixar você na curiosidade. Coloca um comentário aqui. Um abraço e até a próxima.